Olá, o canal Palavras de Bênção traz até você mais uma mensagem direto da Palavra de Deus. Palavra inspirativa, palavra que traz até você a alegria, o conforto e também a exortação, porque tudo vem da Palavra de Deus. E eu quero estar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21. Que diz assim a palavra de Deus: Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E Jesus continuou dizendo a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ele tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse aquele homem para si mesmo. Vou derrubar todos os meus depósitos de cereais, vou construir outros maiores ainda, neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então vou dizer para mim mesmo: Homem, você é muito feliz. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, essa noite você vai morrer. A quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu essa parábola dizendo: É isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Cuidado! A ganância mata. Esse é o título que eu quero trazer dessa reflexão para a sua vida. Nesse texto de Lucas, aprendemos que não devemos ser gananciosos, mas devemos priorizar as coisas de Deus em nossa vida. Por quê? As coisas materiais podem ser tiradas a qualquer momento. E quando morremos, tudo vai ficar aqui nessa terra. Veja o exemplo de algo que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Aquela chuva destruíram tudo. Casas, móveis, automóveis, hospitais, comércio, igrejas, tudo, colheita. E olha, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque eu estive lá naquele período, fui fazer um trabalho missionário lá, uma ajuda humanitária. E eu andei por vários lugares, tudo perdido, tudo destruído, e não era apenas bens materiais de pobres, não, era bens materiais de rico, de pessoas milionárias, tudo estava no mesmo nível, tudo destruído. Portanto, esse texto de Lucas nos adverte contra a ganância e contra a acumulação de bens materiais. E esse texto nos ensina que a verdadeira riqueza é ser rico para Deus. E é isso que nós vamos aprender junto nessa reflexão. A lição mais importante de ser rico para Deus e não para si mesmo é que precisamos ter uma vida focada nos valores espirituais, na generosidade, na bondade, no repartir, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com irmãos, ter vidas de oração, ter vida de leituras bíblicas, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Salvador. E outras lições que a gente pode olhar é afastar-se da ganância. Jesus adverte nesse texto que a ganância é algo que vai levar a pessoa à morte. E tudo vai ficar aqui. Riqueza material é algo que não tem valor nenhum para Deus. Até porque
Quem te dá saúde? É Deus. Quem te permite ter um emprego? É Deus. Ou seja, Deus te dá um trabalho, Deus te deu capacidade de estudar, se formar em algo profissional. Então tudo vem dele. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos viver para Deus e não para o dinheiro, não para os bens materiais. Paulo vai dizer isso lá na segunda carta dele em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O valor da vida, a realidade. Por que Jesus será que chamou aquele homem da história, do texto lido, de tolo ou louco? Porque ele acreditava que a vida dele consistia na abundância dos bens que ele possuía. O versículo 15 fala isso. Tenho muita plantação, tenho celeiro cheio, vou comer, vou beber, vou me fartar. Olha só, Jesus chamou aquele homem de quê? Louco, tolo. Você vai morrer e tudo isso vai ficar aí. Ele também acreditava que tudo era dele, somente para ele. Versículo 16, 17, 15, 19 vai dizer isso. É meu carro, é minha empresa, é meu comércio, é meu dinheiro. Não é nada seu, não é nada meu, tudo provém de Deus. E quando sabemos usufruir dos bens que Deus nos dá, as coisas funcionam muito bem. Mateus 6, versículo 11, na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, aliás, vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma oração que é repetida em todos os lugares. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vai por aí. E uma parte dessa oração vai dizer assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que pedir para amanhã, para depois, se eu não sei se eu estou vivo? Então, cuidado, a ganância mata. Outra coisa, aquele homem acreditava que o mais importante da vida dele era viver o aqui e agora nesse mundo. E a vida eterna? Isso aí é a história da caronchinha. Isso aí é a história da Bíblia. A Bíblia é ultrapassada. Não, meu querido amigo. A Bíblia é um livro tão atual como as coisas que estão acontecendo nesse exato momento. E quando Jesus alerta sobre a vida eterna, porque ela existe, e quando todos nós morrermos, fecharmos os olhos nesse mundo, só temos dois lugares que a nossa alma vai, ou para o céu ou para o inferno. Aquele homem do texto de Lucas, a alma dele foi para onde? Você acha que foi para o céu? Com toda aquela ganância, com toda aquela arrogância, com todo aquele orgulho, com toda aquela prepotência? Não. A alma dele foi para o inferno. E os bens materiais dele ficou aqui. Então, é como está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27. Olha a Bíblia, está falando que a todos nós estamos ordenados morrer. E depois disso vem o juízo. E é no juízo que Deus vai nos julgar o que fizemos aqui nesse mundo, como vivemos aqui nesse mundo. Então saiba que você tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem saúde, tem família. Agradeça ao Deus por isso. Mas não deixe que isso domine a sua vida. Não deixe que isso seja o substituto de Deus para você. Eu sou missionário. Já viajei por muitos lugares nesse Brasil. E já ouvi muitas histórias de pessoas se achando dono de tudo. Eu fui para o Nordeste do Brasil, eu fui para o Sul do Brasil, eu fui para o Norte do Brasil e eu ouço muitas histórias assim. É meu trabalho, meu carro, meu dinheiro. E dali a 2, 3 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana, um mês, tem um infarto e morre e fica tudo aí. Então cuidado como que você
pensa sobre o dinheiro, sobre valores, sobre bens materiais. Mateus 6,33 vai dizer isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é Romanos 12,2. E Mateus 6,33 vai dizer isso, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, com as coisas que vêm depois, porque isso aí pertence a Deus. A aplicação que eu faço dessa mensagem é: de que adianta ter acumulado riquezas neste mundo, se a qualquer momento a vida vai ser tirada e os bens não irão com você? É uma loucura achar que você trabalha, não dá lugar a Deus na sua vida, não busca Deus para a sua família também, achando que tudo está muito bom, só que a qualquer momento as coisas acontecem. Vocês já devem ter ouvido, se não, pesquise na internet sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu de uma febre misteriosa em junho de 323 a.C., na Babilônia. Após uma festa e banquete, a causa mais provável que tenha sido uma febre tifoide, matou aquele homem. Quem foi Alexandre o Grande? Um rei, um grande lutador, um guerreiro, conquistou muitas coisas, muitos bens, era muito rico, tinha tudo. E numa festa, num banquete, ele adoeceu, passou mal, foi para o hospital. E conta-se a história que lá no hospital, antes de morrer, ele chamou aquelas pessoas mais próximas a ele e fez um pedido. Olha, eu quero que o meu caixão seja transportado pelos melhores médicos que existe hoje, naquela época. Eu quero que todos os meus tesouros conquistados, ouro, prata, pedra preciosa, tudo, seja espalhado ao longo do percurso do meu funeral. E que as minhas mãos seja estendida para fora do caixão, para que todos vejam. As pessoas achou aquilo estranho, mas era Alexandre o Grande que estava fazendo o pedido. Falou: não, rei, nós vamos atendê-lo. Mas deixamos fazer uma pergunta primeiro: por que essas coisas tão estranhas no seu funeral? E ele falou assim: quero que o meu caixão seja transportado pelos melhores médicos da terra para provar que médico nenhum pode retornar à vida de alguém. Nem os melhores médicos conseguem salvar a vida de alguém. Eu quero que todos os meus tesouros fiquem espalhados pelo caminho do meu funeral, porque eu quero que todos vejam que tudo que eu conquistei neste mundo está ficando para trás. E eu quero ir com as mãos balançando fora do caixão para todos vejam que eu estou indo com as mãos vazias, sem nada. Olha que grande lição de vida. Um homem que conquistou terras, bens, ouros, tudo que podia ser conquistado naquela época. E quando morreu ele faz esse pedido, que os médicos não podem salvar ninguém. E eles estavam levando o caixão dele. Que os bens materiais estavam ficando para trás, na beira da estrada. E que as mãos dele, fora do caixão, estavam mostrando que ele estava indo sozinho, sem nada. Cuidado, a ganância mata. Leia na sua casa de novo Lucas 12, de 13 a 21, sobre a história deste homem, e que você possa repensar tudo isso na sua vida. E se você quiser aprender mais da palavra de Deus, a Igreja Batista fica aqui na rua Itirapuã, 2365, no bairro Santa Cruz, ao lado da creche do Planalto. Eu sou o pastor Ananias e eu posso te ajudar, te ensinar mais da palavra de Deus. Nossos cultos é quarta-feira, 20 horas, domingo às 19 horas. Venha participar conosco, venha aprender mais de Deus. Se você mora aqui em Patrocínio Paulista ou está passeando por aqui, eu terei prazer em ouvir, em te ajudar a aprender mais. E não deixe essa mensagem ficar parada. Compartilhe ela com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver, ouvir e aprender sobre bens materiais. E que Deus te abençoe. E muito obrigado por estar comigo neste canal.
Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Sou tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. Eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro, E não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto